Olá, alunos do curso de pós-graduação em aperfeiçoamento de estruturas de aço. Essa semana daremos continuidade ao estudo das fundações, vendo como que é feito a verificação, o cálculo e detalhamento das armaduras das fundações diretas, sapatas com carga centrada, sapata com carga excêntrica, sapata corrida, dentre outras. A continuidade do que vimos até então, continuidade do módulo anterior, focando na parte estrutural das fundações. Então, vocês viram no módulo anterior como que é feito o cálculo da geometria em planta. Na semana passada, vimos como que é feito o cálculo da altura do H0 para que essa sapata seja considerada um elemento rígido. Então, através da tensão que a sua sapata aplica no solo e a tensão admissível do solo, você consegue calcular, dimensionar a geometria da sua sapata. Trouxe uma tabela só a título de comparação, que vocês estudaram no módulo anterior, como que é feito esse cálculo da tensão admissível, que é um cálculo mais complexo, não é tão simples, só verificar qual o tipo de solo e você tem a sua tensão admissível, não é assim. Mas depois que você verifica através das sondagens, dos dados que você tem do seu terreno, você consegue estimar ali a tensão admissível. E essa tabela traz alguns valores de referências de acordo com o tipo de terreno. Então, um terreno muito ruim seria, no mínimo ali, ele estaria resistindo a tensão de 1 kg por centímetro quadrado até uma rocha que você chega aí a 100 kg por centímetro quadrado. Então, se você tem um terreno com a tensão admissível muito baixa, mesmo quando você tem um carregamento baixo, uma edificação de 2, 3 pavimentos, a carga do pilar vai ser pequena, mas devido à tensão admissível ser muito baixa, você vai precisar de uma sapata muito grande. E às vezes até compensa pensar numa fundação profunda. Ou se você tem um terreno com a tensão admissível muito alta, como uma rocha, às vezes, se for verificar apenas no quesito da tensão admissível, você não precisaria nem de um elemento de fundação, só o pilar chegando diretamente na rocha estaria com a tensão dentro desses 100 kg por centímetro quadrado, mas a gente sabe que não pode ser feito dessa forma, porque tem umas outras verificações quando você vai dimensionar a sua ligação do seu pilar até o terreno, até o solo, até a rocha. Então, esses valores são valores de referência. Então, se você conseguir determinar a tensão admissível do seu solo, você verifica se está coerente de acordo com essa tabela, vai te dar mais uma referência, né, de você saber se realmente os seus cálculos estão corretos, se você conseguiu determinar da maneira adequada a tensão admissível. Então, através da tensão admissível, você dimensiona toda a geometria da sua sapata, que foi o que já vimos anteriormente. A altura é dimensionada, é calculada para que nossas fundações diretas, né, sejam classificadas como rígida, e assim eu tenho várias simplificações, como conversamos na semana anterior. E o cálculo é feito baseado na diferença entre o lado da sua sapata em planta e o lado do pilar. Divide por 3, essa altura precisa ser maior para você determinar, então, que essa sapata seja classificada como rígida. E o seu H0 é em função do ângulo que vai permanecer na parte inclinada da sua sapata para você conseguir manter esse ângulo em no máximo 30 graus, onde você não precisa de formas para conseguir executar a concretagem da sua sapata. Outra coisa que influencia no cálculo da altura da sapata, que não falamos na semana anterior, é o comprimento de ancoragem das barras dos pilares. Então, se você sabe qual que é o diâmetro da barra do seu pilar, a gente viu na semana passada uma tabela de comprimento de ancoragem, você vai verificar qual que é o comprimento de ancoragem necessário da barra do pilar que precisa estar dentro da sapata para que você consiga ter uma ancoragem do pilar no seu elemento de fundação. Então, às vezes, a carga é baixa, a geometria da sapata é pequena,
e a sapata poderia ter 30 centímetros de altura. Porém, se você verificar o diâmetro da barra, um diâmetro de 16, de 20, e aí você verifica o comprimento de ancoragem. Se for maior do que 30, você vai precisar aumentar a altura, não porque foi necessário para a fundação, mas porque é necessário para que você tenha essa ancoragem, essa ligação de forma correta entre o pilar e a sua sapata. Então, é importante você ter esse dado, saber qual que é o diâmetro da barra do pilar e também esse cálculo, né, se já for fornecido o comprimento de ancoragem necessário, porque depende do esforço, quantas barras foram utilizadas, se essas barras estão sendo 100% utilizada a tensão nas barras, senão você pode reduzir um pouco. Então, é um dado que vai ser fornecido por quem estiver dimensionando o pilar, e aí você consegue verificar a questão da altura da sua sapata. Então, sempre que você for dimensionar a altura da sapata, é bom atentar também para essa questão da ancoragem das barras dos pilares. Outros autores trazem uma conta mais simples do H0, sem aquela verificação de tangente de 30. Então, ele divide a altura total por 3 e já garante ali que o ângulo de inclinação ele permaneça, esse beta seja menor do que 30, limitando o H0 ali no mínimo 20 centímetros. Então, se você quiser fazer uma conta mais simples na determinação do H0, é só dividir o H, a altura total da sapata, dividido por 3. É uma outra forma de você encontrar o valor de H0. Sapatas, blocos, são elementos de volumes. Você vai ver que tem vários autores que às vezes trazem detalhes, formas de cálculo um pouco diferente, mas que no final todos atendem aos requisitos necessários. A norma não é muito específica, não traz muitos detalhes como que é feito o cálculo, esse dimensionamento, traz algumas diretrizes e você pode encontrar valores diferentes, como do que estamos vendo aqui, porque, como eu falei, é um elemento bem complexo, então é difícil você conhecer o real comportamento. Mas todos os autores trabalham a favor da segurança, então utilizando qualquer método que você encontrar em algum livro, algum artigo, normas, você vai estar atendendo aos requisitos para o dimensionamento e detalhamento de uma sapata. Como que nós iremos garantir que a nossa sapata ela atende o nosso estado limite último a quesitos de segurança, que não vai entrar em ruptura quando a carga do pilar atuar no seu elemento de fundação? Nós vimos que temos dois métodos, o método da biela e tirantes e o método CEB. Então, para o cálculo dessa parte isolada pelo método das bielas, nós temos que fazer primeiro a verificação, como a norma traz, né, que a gente viu quando é classificado como rígido. Você precisa verificar a ruptura do concreto por compressão diagonal. Não precisa verificar a questão da punção, aquela seção C', porque de acordo com a altura não é possível que ocorra punção na sua sapata. Então você precisa verificar a questão da ruptura do concreto por compressão. Então, na ligação do concreto da sapata, você vai ter aqui um ponto onde a tensão atuando na sua sapata vai ser um ponto crítico com tensões altas, então você precisa fazer essa verificação. A norma no item 19.5, norma 6118, traz a formulação para que essa verificação seja feita. Então, para uma sapata isolada com carga centrada, nós temos que verificar qual que é a tensão cisalhante solicitante, que é determinada em função da carga e da geometria do pilar, e qual que é a tensão resistente do meu concreto. Então, vou verificar se a solicitante é menor ou igual que a tensão resistente. Atendeu essa condição, a gente sabe que o nosso elemento de fundação, a nossa sapata, está atendendo nessa primeira verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Como que eu calculo a minha tensão solicitante? Você vai pegar a carga e, como eu disse, alguns livros, apostilas trazem esse valor
a nomenclatura diferente, às vezes é P, às vezes é N. A gente sabe que é a carga do pilar, no caso aqui é uma sapata com carga centrada. Então, se eu tenho uma carga NK, sempre esse índice K seria característica, sem o coeficiente de majoração. Depois que eu multiplico por 1,4, você teria o seu ND, que seria a sua carga de cálculo. Então, a sua tensão solicitante será a sua carga de cálculo, que é 1,4 vezes a carga característica, dividido por U vezes D. O que seria U? U é o meu perímetro do pilar. Então, é bem fácil de se encontrar. Você tem as dimensões do pilar, 20 por 60. Então, você multiplicaria ali 20 vezes 2 mais 60 vezes 2. Você encontra o seu perímetro do pilar. E o D é um valor que nós utilizaremos de maneira bem frequente para o dimensionamento das fundações, que é a minha altura útil, no caso aqui da sapata. Qual a diferença da altura total para a minha altura útil? A altura total eu pego desde a face inferior da minha sapata até a face superior. Eu tenho a minha altura total. A altura útil, que é o D, eu vou pegar a distância da face superior até o eixo da minha armadura. Então, eu tenho que descontar o cobrimento e também metade do diâmetro para determinar a minha altura útil. Geralmente, a gente diminui a altura pelo valor do cobrimento e reduz 1 centímetro, porque a gente ainda não sabe qual é o valor do diâmetro que vai ser utilizado. Então, você tem um valor que é uma média aí do que pode ser utilizado para o cálculo da altura útil da sua sapata. Então, aqui eu tenho o perímetro do meu pilar e o D, a minha altura útil. Então, eu consigo determinar, através dessa fórmula, a tensão solicitante. E a tensão resistente, a norma também traz a formulação. A tensão resistente é 0,27 vezes ΔV vezes FCD. O ΔV, eu tenho aqui a fórmula, é 1 menos o FCK em MPa dividido por 250. Então, eu vou achar aqui um valor que seja 0,9, 0,88, 0,92, de acordo com o FCK, que é a minha resistência à compressão do concreto. Isso precisa ser determinado, né? Qual que vai ser o concreto que vai ser usado na sua fundação. Geralmente acompanha, né, o mesmo FCK do pilar e dos outros elementos. Então, nós vimos na semana anterior que esse FCK mínimo é em função da classe de agressividade. Hoje em dia é muito utilizado FCK de 30. Se for uma obra que tem uma distância dos grandes centros, às vezes você pode utilizar um FCK um pouco menor, no mínimo ali 20 MPa, 25 era o mais utilizado. Hoje em dia já está utilizando muito concreto de 30 até 35 MPa, mas isso é uma determinação do calculista. Então, ele que vai verificar qual que é o FCK necessário, qual que ele vai estar utilizando para a sua edificação, atendendo sempre aquele FCK mínimo. Então, precisa ser maior ou igual ao FCK mínimo exigido pela norma. E com o valor do FCK, eu também consigo determinar o meu FCD, que seria o FCK dividido por 1,4. O FCK é a resistência característica do concreto. Nos cálculos, no estado limite último, eu vou utilizar um coeficiente para minorar essa resistência, então eu vou dividir o meu FCK por 1,4. Então, nós veremos alguns exemplos utilizando essas formulações, que aí fica mais fácil de entender como que é feito essa verificação. O cálculo de concreto armado, de maneira geral, é bem um passo a passo, uma rotina, um roteiro, onde você só precisa entender o que significa cada termo, substituir pelo valor do que você quer, do seu exemplo, do que você está calculando, e depois fazer essas comparações. Não tem muito segredo, não é algo muito complexo no cálculo do concreto armado. Como que é feito o cálculo das armaduras? Então, eu só vou passar para o cálculo das armaduras depois que eu verificar a questão da compressão da verificação anterior. Então, se atender essa
primeira verificação da ruptura do concreto por compressão, eu vou passar então para o cálculo da armadura. Se não atender, eu tenho que aumentar a altura, mudar o FCK para que seja possível a determinação da minha armadura. Pelo método das bielas em tirantes, como você imagina várias bielas partindo da face superior da sapata até a face inferior, trazendo então uma tensão, uma carga que vai ser distribuída pelo solo, você precisa fazer uma integral, trabalhar com derivadas para conseguir determinar o valor que vai ser a resultante da tração que vai aparecer no fundo da sapata, porque eu vou ter bielas em todas as faces, a face ali em todos os cantos aqui da minha sapata. Então, para ter um equilíbrio, eu vou precisar ter um elemento para resistir uma tração que vai aparecer quando eu faço essa distribuição. Então, trabalhando na parte das equações, vendo quem que é a sua tração aqui com derivadas, decompondo aqui o vetor, você consegue no final encontrar esse valor que seria a tração para uma direção, que seria P, que é a carga, que chega do pilar, vezes A, que é a largura da sapata, menos AP, que é a largura do pilar, dividido pela altura útil e também por 8. Então, você encontra o valor da tração que vai aparecer na parte inferior da sua sapata. Então, a gente não vai precisar trabalhar com essas derivadas, com essas integrais. A gente já tem a fórmula pronta, como que eu encontro. Eu tenho a tração numa direção, que seria em X, e outra direção, que é em Y, que vai variar de acordo com o lado da sapata que eu estou considerando. Com o valor da tração que eu tenho na parte inferior da sapata, que é onde eu vou utilizar a minha armadura, eu simplesmente divido pela tensão limite ali, tensão de escoamento do aço, FYD, que já seria de cálculo, dividido pelo coeficiente de minoração, eu consigo determinar então a área de aço que eu preciso, isso para as duas direções. Então, substituindo o valor da tração com essa divisão pelo FYD, eu tenho a fórmula final que vai ser utilizada, que é a carga do pilar, já majorada, vezes a largura da sapata menos a largura do pilar, dividido por 8, vezes a altura útil, vezes o FYD, que seria o FYK, que seria a tensão do meu aço, a tensão admissível do aço, dividido por 1,15, que é o coeficiente de minoração do aço. A gente vai ver isso também nos nossos exemplos, como que é feito essa determinação da nossa área de aço. Feito isso, depois que eu verifiquei a questão da compressão e determinei o valor da área de aço, eu preciso fazer algumas verificações com relação às disposições construtivas. A norma traz alguns parâmetros, não é muito específica com relação ao detalhamento das armaduras das sapatas. Então, nós iremos utilizar uma armadura mínima, porque às vezes a gente vai encontrar um valor de armadura muito pequeno que seria um valor não indicado para ser utilizado de acordo com o volume ali da altura da minha sapata. Então, no mínimo, nós estaremos utilizando 0,1 vezes a altura útil da sapata para determinar a armadura mínima que eu vou estar utilizando. Se a minha armadura que eu calculei for menor do que a mínima, eu vou utilizar a mínima. Se for maior, eu utilizo a armadura que eu calculei. A norma traz alguns parâmetros, principalmente para lajes, que vamos estar utilizando aqui, é com relação ao espaçamento das barras. Depois que eu determinei a minha área de aço, 20 centímetros quadrados, 30 centímetros quadrados, eu vou transformar esse valor, que é uma área, em diâmetro e quantidade de barras. Então, eu vou precisar lá 10 barras de 12,5 milímetros. E essas barras vão estar espaçadas entre uma e outra. Esse espaçamento de uma barra para outra, que veremos na imagem também no exemplo, ela deve ficar entre 10 e 20 centímetros. Isso, recomendações construtivas. Não tem nada que obriga a ser utilizado esse espaçamento. Ou numa obra e verificar a execução, ver que as armaduras não vão ficar
nem tão próximos de forma a prejudicar a concretagem, a passagem do concreto entre as armaduras, e nem vai ficar um espaçamento até muito grande, até visualmente você fica meio receoso quando o espaçamento está acima de 20 centímetros. Para edificações de grande pórtico, é indicado que seja utilizado no mínimo um diâmetro de 10. Então, no mínimo, se for uma edificação de grande porte, seria o diâmetro de 10 espaçado a cada 20 centímetros. Se for obras menores, eles podem utilizar a barra de 8, eu vi até utilizar a barra de 6,3. Já indico no mínimo ali a barra de 8 milímetros para ser utilizado nas fundações, que são elementos que têm um certo volume, aí quando você usa um diâmetro muito pequeno, fica até meio ruim visualmente de você estar vendo a armadura da sua sapata. E todas as barras devem ter ganchos, dobras, né, na extremidade da sua sapata por questão aí da ancoragem. Falando sobre ancoragem, a norma não traz uma determinação de como que precisa ser feito a ancoragem da armadura em sapata. Então, geralmente, você vai com a barra até o final, com um gancho ali no H0. Porém, o CEB ele traz algumas recomendações com relação à ancoragem das armaduras. Então, só a título de informação, nós iremos utilizar nos nossos exercícios e também nos exemplos que veremos, vamos estar detalhando a armadura até o final com uma dobra, sem essa verificação que é exigido pelo CEB, por exemplo. Ele pede para que seja feito o cálculo da ancoragem, o LB, de acordo com o diâmetro da barra, que nós vimos na tabela na semana anterior. Precisa ter esse valor de LB após essa distância de H, onde H seria a altura da sapata. Então, eu verificaria da face do pilar até a distância de H, que é a altura da sapata. A partir daí, eu tenho que ter um comprimento de LB. E se não for suficiente a parte reta mais o H0, eu teria que dobrar a barra na parte inclinada para conseguir atingir esse valor de LB. Se caso a distância da face do pilar até a face da sapata for menor do que H, então esse LB precisa ser garantido nessa parte do H0, mais a parte inclinada eu preciso ter esse LB. A norma brasileira não traz esse tipo de recomendação, mas só a título de informações que, como eu disse, você tem algumas recomendações diferentes de acordo com normas e autores que podem ser divergentes. Então, você pode encontrar algum material que faz o cálculo do LB, da ancoragem, o detalhamento da sapata dessa forma, e outras bases de referências que não fazem dessa forma. Com relação à norma brasileira, ela fala sobre a armadura de flexão das sapatas. Ela pede que a armadura deve ser distribuída uniformemente ao longo da largura da sapata e estender integralmente até a face, terminando com um gancho nas duas extremidades, mas não faz nenhuma recomendação de qual que seria o tamanho desse gancho. Então, o que se utiliza é você ter esse gancho da altura do H0 ali, menos o cobrimento, que é o que é possível estar utilizando nas laterais das suas sapatas. Então, um exemplo de um detalhamento da armadura de uma sapata, depois que é feito o cálculo da área de aço, a SX, a SY, você vai transformar essa área de aço em uma quantidade de barras e um diâmetro escolhido para atender essa área de aço. Então, por exemplo, nessa imagem eu tenho várias barras de aço espaçadas uniformemente. No final eu tenho o gancho, que a norma exige, e a soma, se eu somar todas essas barras de aço, a área de cada barra de aço, multiplicar pela quantidade, eu vou ter a área de aço que foi calculada e precisa estar atuando aí dentro da minha sapata, tanto na direção X quanto na direção Y. Então, no projeto, quando a gente vai indicar a questão das armaduras, a gente desenha a forma, né, que seria a planta baixa aqui com as dimensões em planta, as dimensões dos pilares,
indica aqui, a gente não vai desenhar todas as armaduras, senão o desenho fica muito poluído. Então a gente desenha uma só e essa armadura representa todas as barras. Por exemplo, aqui eu tenho essa linha mais escura, que está indicando, seria referente a 6 barras a cada 12 centímetros. E aí, se você olhar no corte, você tem um detalhamento melhor de o que representa essas 6 barras, esse N1. Seria um nome que a gente dá para essa barra. Então, quando você vai comprar o seu aço, ele vai vir etiquetado e aí você vai ter sapata 1, S1, N1. E aí essas barras de aço vão estar todas juntas com essa etiqueta. Então, quando você pegar o seu projeto, vai ser fácil identificar qual que é a posição onde que vai ser utilizado essa barra N1 para não precisar ver todas as informações de diâmetro, comprimento. Então, você vendo que é o N1, você já sabe onde que ele vai ser utilizado. Então, esse N1 representa uma barra de 10 milímetros com 96 centímetros de comprimento, sendo que o detalhamento desses 96 centímetros seria uma parte reta de 72 e uma dobra de 12 centímetros de cada lado, que daria o total de 96. Se C/12 seria na hora de executar a sapata, a distância de uma barra para outra, aqui esse espaçamento de uma barra para outra, seria de 12 centímetros. No total, eu teria 6 barras. Então, a gente vai estar vendo nos exemplos e também nos exercícios, vocês estarão detalhando as armaduras das sapatas, utilizando esse padrão, onde você indica qual a posição, qual a quantidade, qual o espaçamento das armaduras da sua sapata. Então, esse seria o desenho final. Depois de você começar a detalhar, a verificar as dimensões, no nosso problema inicial, onde eu tenho uma carga do pilar, o final, a solução, onde que a gente quer chegar, é nesse detalhamento, indicando todas as dimensões e as armaduras que eu preciso ter para minha sapata, para conseguir resistir, transmitir a carga para o solo de maneira segura, sem nenhum problema para minha edificação. Como que é feito esse detalhamento se eu tiver uma carga excêntrica para minha sapata isolada? E a gente vai ver que na parte de geometria não muda em nada, continua da mesma forma que foi visto anteriormente. O que vai alterar seria na parte da tensão, a minha primeira verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Então, minha tensão solicitante, que inicialmente seria a minha carga do pilar majorada, dividido pelo perímetro e altura útil, eu vou ter uma outra parcela que representa a tensão que irá aumentar no encontro do pilar com a sapata devido ao momento fletor, que vai estar atuando pela excentricidade da minha carga. A tensão resistente é a mesma, então a única coisa que muda quando eu tenho uma sapata com carga excêntrica é que na minha tensão solicitante eu vou estar acrescentando essa segunda parcela que representa esse acréscimo de tensão devido ao momento que está aplicado pelo meu pilar. O que seria cada termo? Eu tenho aqui o meu momento fletor de cálculo já majorado, e aí eu preciso determinar o valor de K1, ômega P, WP, e a altura útil a gente já tem o valor. Então, o que seria esses valores que eu não tenho? O valor de K é um coeficiente que a gente vai ver que é determinado de acordo com uma tabela em função das dimensões do pilar em planta. E o WP é uma propriedade geométrica da seção do meu pilar também. Como que é feito esse cálculo? A gente vai ver aqui que a norma brasileira no item 19.5.2.2 traz esse cálculo da tensão quando eu tenho essa carga excêntrica, e aí eu consigo determinar esses coeficientes. O meu coeficiente K, que é em função do momento, C1 e C2 seria aqui o meu A e B, seria o lado do pilar. Então,
essa planta aqui representa o meu pilar, então eu tenho em um lado C1 na direção X e C2 na direção Y. Então eu tenho que sempre verificar onde que está o meu C1 e C2 em função da excentricidade de qual que é a direção do meu momento. Então a norma traz essas recomendações. Eu trouxe essa imagem para ficar bem claro como que você define quem é C1 e quem é C2, porque eu vou ter um pilar de 20 por 60, aí eu quero saber se 60 é o C1, se o 20 é o C2 ou se é o inverso. Então, você precisar verificar qual que é a direção do momento. Em função da direção do momento, eu sei que o meu C1 está no lado que é paralelo aqui à minha excentricidade. E o C2 seria do lado inverso, como representado aqui nessa imagem. Então, a imagem fala muito mais do que tentando explicar com palavras. Então, você verifica qual que é a direção do momento. Em função da direção do momento, você sabe qual que é o valor de C1 e o valor de C2. Como que eu determino o valor de K? É simplesmente você divide C1 por C2, encontra o valor de K, pode pegar o mais próximo e aí você vai determinar o valor aqui de acordo com a tabela. Então, se o C1 dividido por C2 for 2, o seu K vai ser 0,7. Se der meio, 0,45. Então, é bem simples de ser utilizado. Se o valor for menor, ou passar aqui dos extremos, você pega esse valor do final aqui de 0,8 ou 0,45. Isso para determinar o valor de K. E o valor de WP, para pilares retangulares, que são os mais usuais, você tem essa fórmula, que apesar de ser grande, ela é fácil de ser utilizada. C1 ao quadrado dividido por 2, mais C1 vezes C2, mais 4 vezes C2 vezes a altura útil, mais 16 vezes a altura útil ao quadrado, mais 2 vezes π vezes d, que é a altura útil, vezes C1. Então, só substituir os valores, você consegue encontrar essa propriedade geométrica, que é o meu WP. Se for um pilar circular, aí a fórmula já simplifica bastante. Eu tenho o D, que é o diâmetro do pilar, mais 4 vezes a altura útil ao quadrado. Sendo que, na maior parte dos casos, nós teremos sempre um pilar retangular. Então, descobrindo o valor de WP e o valor de K, fica fácil de determinarmos a nossa tensão solicitante e aí comparamos com a tensão resistente, da mesma forma como que é feito a verificação quando eu tenho uma sapata com carga centrada. A única coisa que altera, como eu disse, seria essa parcela aqui com relação ao momento. Isso falando da verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Se eu tiver o momento nas duas direções, o que altera? Vai acrescentar outro termo, então, quando eu tenho apenas uma direção, eu só teria uma parcela referente ao momento. Quando eu tenho duas direções, eu vou ter uma outra parcela referente agora ao momento da outra direção também. A forma de calcular é similar, então K2 e o WP2 é da mesma forma como foi mostrado anteriormente, porém vai mudar o C1 com o C2, porque o seu momento vai mudar de direção. Então, é bem fácil também de ser verificado essa questão da tensão solicitante, apenas acrescentando esses dois valores devido aos momentos aplicados pelos pilares. Isso para sapata isolada com carga excêntrica. Depois disso, é necessário que seja determinado as armaduras. Então, utilizando o método CB, que é mais simples, para ser determinado as armaduras, quando eu tenho cargas excêntricas, você precisa determinar o valor de um momento fletor, que vai estar atuando na sua sapata, e de acordo com o momento, a gente determina a área de aço necessária para combater a esse momento fletor. Como que é feito o cálculo do momento? Então, você pega uma seção de referência distante de 0,15 da largura do pilar.
Então, esse vai ser, nesse caso aqui, né? Onde eu tenho essa linha tracejada, seria a seção de referência. O cálculo seria similar ao cálculo de uma viga em balanço aqui engastada. Então, tem um comprimento LA, que é a distância da seção de referência até o limite da minha sapata. E eu vou calcular esse balanço, essa viga engastada, com a carga, que seria a tensão atuante no solo, seria a carga que vai estar aplicada nesse balanço. Então, se eu conheço que a parte mais difícil do dimensionamento de uma sapata com carga excêntrica é você determinar as tensões do solo. Isso vocês aprenderam no módulo anterior. Então, agora, para o dimensionamento, ficou algo mais fácil. Simplesmente você pegar essas tensões, aplicar a tensão como uma carga, com essa distância aqui de 0,15 da largura do pilar, e aí você encontra o momento fletor. Vários autores, para simplificar a parte de cálculo, pega a tensão máxima e utiliza como se essa tensão fosse constante. Então, você vai estar um pouco a favor da segurança, vai determinar uma área de aço um pouquinho maior do que se você fosse bem preciso, né? Determinando aqui o valor do momento, considerando uma carga trapezoidal aqui, com o valor máximo, reduzindo até o seu engaste, quando eu tenho a carga excêntrica. Então, fazendo de forma mais precisa, você teria que determinar qual que é o valor da tensão nessa seção, e aí o cálculo de uma viga em balanço pode ser feito até no F2, um cálculo manual também é simples, a fórmula, você encontra o valor do momento fletor nesse ponto. Então, vocês já viram, né, no módulo anterior como que é feito o cálculo das tensões. Quando eu tenho carga excêntrica, eu vou ter tensões diferentes em cada ponto, cada borda aqui da minha sapata. Quando eu tenho momento nas duas direções, então tenho tensão 1, tensão 2, tensão 3 e tensão 4. Na apostila de passos, ele trouxe uma formulação já pronta para você não precisar fazendo conta manual, utilizando F2 para determinar esse momento. Então, em função dessas tensões nas partes limites aqui na borda da minha sapata, ele traz a formulação para você determinar o momento fletor. Então, primeiro eu tenho que determinar o valor de LA, que seria essa distância da seção de referência até o limite da minha sapata, tanto na direção A quanto na direção B. Então, determina esse valor de LA. Ele calcula a minha tensão máxima em função da tensão máxima do solo vezes a largura da sapata, porque ele pega já a carga total, já multiplica a tensão vezes a largura, ele tem a carga total em uma determinada direção. E como que ele determina o valor da tensão máxima do solo? É em função da tensão nos limites aqui da sua sapata. Então, ele pega a tensão 2 mais tensão 4 dividido por 2, seria a tensão máxima do solo. A tensão mínima nessa direção seria a tensão 1 mais tensão 3 dividido por 2. E aí você consegue determinar a carga que vai ser utilizada para o cálculo do momento fletor naquela direção. A mesma coisa para outra direção, só muda aqui as tensões que são utilizadas. Então, com esse roteiro, você consegue determinar o momento fletor. Então, quando eu tenho aqui a minha carga máxima, eu tenho que achar agora a carga na minha seção de referência, que seria na seção S1 e S1Y. Determinando esse valor aqui por trigonometria mesmo, semelhança de triângulo, eu consigo determinar esse valor. E aí eu determino o valor do momento fletor, que vai ser o valor da carga na seção de referência vezes o LA ao quadrado dividido por 2, mais a minha carga máxima menos a carga na seção de referência vezes o lado ao quadrado dividido por 3. Com esse valor, eu determino o momento fletor de cálculo da minha sapata ali, onde eu vou, que vai ser utilizado para determinar a minha área de aço, tanto numa direção quanto na outra. A única coisa que muda, que daqui eu utilizo LA, que é LB,
Aqui é a carga na direção A, aqui é a carga na direção B. Em função desses valores, eu determino o momento fletor, e o momento fletor dividido por 0,8 vezes a altura útil vezes FYD, eu determino a minha área de aço, que é o que eu quero encontrar aqui, de acordo com as cargas atuantes, com a geometria da minha sapata. Então, no final, o que eu quero, depois de fazer essas várias contas, né, através dessa formulação, é determinar qual que é a área de aço que eu preciso. Também vou utilizar as mesmas recomendações quando a carga é utilizada, a carga na sapata de forma centrada, sem ser uma carga excêntrica. Então, eu utilizo os mesmos valores de armadura mínima, os espaçamentos entre as barras e o diâmetro mínimo que eu devo utilizar. Com relação à planta, onde eu vou indicar todo o detalhamento das armaduras, também é feito de maneira similar ao que foi demonstrado para o detalhamento de uma sapata com carga centrada. O que vai mudar são as verificações e o cálculo da armadura. Planta abaixo eu vou indicar o diâmetro, a quantidade, espaçamento, comprimento, a questão das dobras, a mudança principal na verificação da compressão, eu tenho que ter aquele acréscimo da tensão devido ao momento fletor, e também no cálculo da armadura, tem alguns autores que trazem o cálculo mais simplificado, onde eu pego a tensão máxima da sapata e considero como se essa tensão estivesse atuando em toda a sapata, então eu simplifico as contas, ou eu faço de maneira mais criteriosa, como foi demonstrado aqui, utilizando os valores de tensão variável ao longo da sapata, que aí eu consigo determinar uma área de aço um pouco menor do que da forma simplificada, que seria mais rápido de ser determinado. Então, a sapata isolada, de maneira geral, são esses os fáceis procedimentos. O concreto armado é bem um roteiro, né? Um passo a passo para ser calculado, não tem muito o que fugir do procedimento. Com relação a outros tipos de fundações diretas, nós temos a sapata corrida, que o cálculo é idêntico ao cálculo de uma sapata isolada, só que eu vou fazer esse cálculo apenas em uma direção, porque eu vou ter uma carga distribuída ao longo da minha sapata, então é como se eu calculasse a sapata isolada para uma faixa de 1 metro. Isso a gente vai ver no exemplo. Então, eu só determino a armadura em uma direção, que seria a direção principal. Aí, a armadura da outra direção, eu considero como se fosse uma laje, né? A armadura mínima, onde é uma laje armada em duas direções, laje de concreto armado. Então, eu trouxe esses valores. Então, resumindo, eu vou fazer o cálculo da armadura, a verificação da tensão do concreto, da mesma forma como sendo uma sapata isolada, considerando como se eu tivesse um pilar com a largura da parede que está em cima, apoiando na sapata, por 1 metro, seria o comprimento que eu vou estar considerando essa faixa para o cálculo da sapata corrida. E aí, na hora de distribuir a armadura na outra direção, onde eu não vou estar fazendo nenhuma conta para determinar que eu não tenho uma tração na outra direção, apenas em uma, eu vou utilizar a armadura mínima, que é a maior entre esses três valores. 20% da armadura calculada na direção principal, 0,9 cm² por metro, ou 0,5 vezes a taxa de armadura mínima indicada pela norma. Veremos no exemplo como que é feito esse cálculo de uma sapata corrida. Como eu disse, o cálculo é similar a uma sapata isolada, só que apenas em uma direção. É até mais simples, a gente vai fazer esse cálculo considerando uma faixa unitária de 1 metro. Então, eu vou determinar a armadura por metro. A cada metro, eu vou encontrar o valor da quantidade de armadura que eu vou precisar detalhar, questão de diâmetro, espaçamento, para atender essa área determinada. Então, para a sapata corrida, o cálculo, a parte de estrutura, é bem simples. A gente faz a verificação da compressão do pilar, né? A tensão solicitante tem que ser menor do que a resistente, de maneira similar da sapata isolada. E o cálculo da armadura, a gente faz o cálculo para uma seção de 1 metro,
e a armadura na outra direção, a gente usa aquela armadura mínima indicada no slide anterior aqui, maior entre esses três valores. No exemplo, eu creio que fica mais fácil, né, de entender algumas indicações que são faladas, que sempre no cálculo, no exemplo, eu creio que facilita essa parte do entendimento para você conseguir compreender exatamente como é feito esse passo a passo, esse cálculo, esse roteiro do dimensionamento e detalhamento das fundações, no caso aqui a sapata corrida. Outro tipo de fundação que vocês viram também no modo anterior seria uma sapata associada. Então, a parte mais difícil da sapata associada seria a determinação da geometria da sapata, que vocês viram no modo anterior. O que a gente pode trazer uma dica para que essa sapata seja uma sapata mais econômica do ponto de vista estrutural, né, para não ter uma taxa de armadura tão grande, seria o ideal se você conseguisse manter a distância da face do pilar até a face da sapata igual à distância aqui da viga de rigidez, né, até a face da sapata. Então, esse X aqui, se você conseguir manter o mesmo valor, você consegue economizar um pouco, tanto no volume de concreto, quanto no cálculo da armadura. O cálculo da sapata associada em si, você tem que verificar duas coisas. Um é fazer o cálculo da viga de rigidez, que você liga os dois pilares através de uma viga incorporada na sapata, e aí teria que fazer o cálculo tanto de flexão quanto de cisalhamento, e aí precisaria talvez de um outro módulo específico para cálculo de viga de concreto armado, que são várias considerações, o tempo não nos permite. E depois do cálculo da viga de rigidez, o cálculo da sapata em si, da aba aqui de cada lado, para você calcular a armadura, e o detalhamento é feito de maneira similar a uma sapata corrida. Então, você só dimensiona a armadura em uma direção e depois utiliza na outra direção a armadura mínima indicada por norma. Então, assim, para essa sapata associada, nós não vai ser cobrado nenhum exercício nesse sentido, porque teria que fazer o dimensionamento dessa viga de rigidez que liga os pilares, para você conseguir garantir que a carga dos pilares, dos dois pilares, seja transmitida de uma maneira uniforme para a minha sapata. Então, teria uma viga de rigidez, está indicada aqui com uma cor cinza, ligando esses pilares de forma que a carga vai chegar na sua sapata de maneira mais uniforme. Então, você só calcula a armadura no outro sentido, e essa armadura distribuída seria a armadura mínima, que não tem um cálculo. O cálculo é feito apenas para a armadura que vai dentro da viga de rigidez, tanto da armadura longitudinal quanto dos estribos, e a armadura principal é calculada apenas em uma direção para a minha sapata associada na faixa de 1 metro. O outro tipo, que vocês fizeram o cálculo da geometria da sapata, que é uma sapata de divisa. Então, você teria que determinar a armadura da sua viga de equilíbrio ou viga alavanca. Da mesma forma que na sapata associada, a gente não vai ter um exercício cobrando o detalhamento da armadura de uma sapata associada, também não teremos da sapata de divisa, porque teria que detalhar essa viga de equilíbrio. E a sapata em si, depois que você faz o cálculo, você transfere essa excentricidade, ela vai ser suportada pela viga alavanca ou viga de equilíbrio, a sua sapata ela passa a ser uma sapata com a carga centrada, porque o momento ele vai ser absorvido pela viga alavanca. Então, o cálculo da minha sapata de divisa, quando eu tenho essa viga alavanca, é exatamente igual, idêntico ao cálculo de uma sapata isolada. Nos projetos, particularmente, quando ia indicar ou projetar uma sapata de divisa com viga de equilíbrio ou viga alavanca, gostava de fazer até fisicamente, para ficar mais fácil de ser entendido e você visualizar que a carga vai chegar na sapata de carga de forma centrada. Então, fazia essa viga de alavanca, a viga de equilíbrio, no nível mais alto, onde criava aqui um pilarete que chegava exatamente no centro da sapata, e esse pilarete suportava essa viga
que servia de uma viga de transição, né? Viga alavanca, viga de equilíbrio, com um pilar na ponta, e aí essa carga ela é transmitida através dessa viga alavanca para o eixo aqui, para o centro da sua sapata. Então a sapata que ficou uma sapata com a carga centrada, o momento fletor criado por essa excentricidade, a distância do centro de carga do pilar que está nascendo na viga até o centro de carga da sapata, essa excentricidade, esse momento vai ser absorvido pela viga. Então vou ter uma armadura aqui de flexão para absorver esse momento e transmitir para a sapata como se fosse uma carga centrada. Então são esses os tipos que a gente vai estar estudando aqui nessa semana, fazendo o cálculo. Teremos 4 exemplos inicialmente para vocês verificarem como que é feito esse passo a passo do dimensionamento de uma sapata de excêntrica, sapata com carga centrada, sapata corrida, e teremos uma lista de exercícios no final para vocês estarem exercitando e fixando o conteúdo dessa semana. Qualquer dúvida, estarei na terça-feira de 7 às 9 no link que está lá na sala do AVA. A gente pode estar conversando um pouco mais, ou se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar alguma experiência sobre o assunto de sapatos, essa forma de dimensionamento, que, como eu disse, você tem vários autores que às vezes diferem um pouco na forma, mas todos atendem de maneira segura a esse quesito do estado limite último. Então, um abraço, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, só estar me procurando. Até!